Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aulinha, né? Estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês de aula explicando aí então o nosso conteúdo, né? Viemos de 2 semanas onde nós trabalhamos, deixa eu só ajustar um pouquinho aqui, ó, onde nós trabalhamos bastante as avaliações, né? Uma avaliação e depois uma recuperação. E eu acredito que a turma está de parabéns, eu acho que teve bastante esforço. As notas refletiram isso, né? Teve um pessoal que não entregou, aí teve a possibilidade da recuperação, enfim. Mas eu acho que de uma forma geral, todos nós estamos muito bem, tá bom? Então agora aqui eu gostaria de que vocês pegassem o livro de ciências, tá? Para acompanhar o texto junto com o professor, tá bom? Peguem o livrinho de ciências para nós, por favor, e vamos observar, vamos ver o que ele tem aqui para nos dizer, tá bom? Abram o livro de vocês lá na página, deixa eu ver aqui qual que é a página, 46, tá? Então, como é de praxe, o professor vai ficar aqui, ó, pequenininho, tá? E nós vamos lá para a página 46, onde a gente já vê um quadro do famosíssimo Van Gogh, né? Esse aí era um pintor, um artista, era genial mesmo. E ele pintou muitos quadros. E a característica principal dele é que ele foi perdendo muitos sentidos. Ele foi perdendo. Ele não caminhava, ele não. Ele só mexia os pés lá no final da vida dele, né? Ele pintava com os pés. Então, provavelmente essa tela, eu não sei de toda a história. Ele era surdo também. Então, provavelmente essa tela aqui, ele possa ter pintado com os pés, tá? O nome dessa tela é Oliveiras com o céu amarelo e sol. Então, olha só, aqui nós temos, as oliveiras são as árvores, né? As árvores que produzem a oliva, né? Ah, ah, e aqui tem o céu bem amarelo com o sol lindo, fantástico. Lá atrás dá para ver uma cadeia de montanhas, né? E agora vamos ver na próxima página, nós temos uma figura que parece que está meio diferente, né? E olha só, releitura da obra do pintor holandês feita pelo pesquisador Lain Woodhouse em 2013. E qual é a diferença maior dessas duas figuras, hein? Qual será a diferença maior, né? É isso mesmo, é a falta de árvores, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ficou só a sombra das árvores, né? Ficou horroroso, na verdade. Olha só o que o texto nos propõe aqui, pessoal. O texto nos propõe a seguinte pergunta, tá? Olha só. O texto nos propõe qual é a diferença que você consegue perceber entre a figura A e a figura B. Então, a diferença maior que eu percebo é a falta das árvores, né? Não temos árvores ali. Na sua opinião, qual pode ser a mensagem que o pesquisador Lain quis passar com a releitura de Van Gogh, né? Explique. Eu acho que ele quis passar ele pode ter querer passar várias mensagens. Dentre elas, a mensagem que se nós não cuidarmos da natureza, ela vai desaparecer. Não podemos desmatar a natureza. Olha como fica a natureza antes do desmatamento e depois do desmatamento, né? Ou ele pode ter passado a seguinte mensagem: em local que não tem chuva, a mata sofre, né? Ou não tem mata. Pode ser basicamente isso. A gente tem que reforçar esse conceito nas diferenças das duas imagens, tá? No Brasil, as paisagens naturais podem ser muito diferentes. Como é a paisagem na região onde você mora? Bom, nós somos aqui de Campos Novos. Aqui em Campos Novos nós temos bastante pasto, temos bastante criação de gado, nós temos bastante lavoura,
né? Então, temos poucas matas e temos bastante lavoura, né? É um município ah, muito agrícola, né? A agropecuária é muito forte. Então, nós podemos observar ali pouca incidência de árvores, né? E matas fechadas, poucas, mas no período urbano, então, bastante ah, verde ainda no final das contas, em temos algumas árvores, mas não muitas. E fora disso, no contexto geral, no interior, nós não temos muitas matas e temos bastante lavouras, né? Na sua opinião, é possível que o ser humano viva na Terra sem modificar a paisagem natural? Por quê? Na minha opinião, não é. Tá? E na sua? É possível que a gente pare de estragar a paisagem natural e vivamos em harmonia com a natureza sem prejudicá-la ou sem alterar a paisagem? Porque nem toda alteração de paisagem é prejudicial, né? Mas fica a pergunta para nós. Vamos passar para frente agora, a gente vai falar sobre os biomas, tá? O bioma brasileiro, pessoal, ele, olha só, deixa eu ficar menorzinho aqui um pouco. O bioma brasileiro, então, ó, o Brasil possui enorme extensão territorial. O Brasil é muito grande, né? E nessa grandeza do Brasil, nós podemos considerar, inclusive, alguns locais como pequenos países, né? De tamanha diferença. É só observarmos como aqui na região sul nós temos um clima e lá na região nordeste nós temos o clima completamente inverso. Aqui no sul nós temos umidade e temos frio e calor, né? Lá no nordeste é tempo seco e muito calor. E uma estação um pouco mais chuvosa do que a outra. Aqui nós basicamente temos ah, ah, uma normalidade. A nossa chuva é distribuída no ano inteiro, né? Os nossos períodos de calor, de sol, de chuva, de frio, eles são bem definidos também, né? Está espalhado no ano inteiro, né? Ah, o clima então sofre influência da latitude, a distância do ponto da superfície terrestre com relação à linha do Equador. Então, quanto mais para baixo da linha do Equador nós estamos, mais temos frio. E é isso que nos diferencia muito das outras regiões. Nós estamos aqui no sul, longe da linha do Equador. Quando você sobe mais próximo da linha do Equador, você tem um pouco mais de calor. Isso que caracteriza as zonas de iluminação e as zonas térmicas, tá? No globo terrestre. Olha só aqui, tá? Pessoal, depois vocês deem uma lida melhor nesse conteúdo ou vão acompanhando agora mesmo, enquanto o professor vai vai dando uma resumida, tá? Então, conforme nós vamos nos distanciando da linha do Equador, nós vamos criando faixas de temperatura, tá? Zonas térmicas, tá? E quanto mais próximo essa zona está do Equador, mais quente e mais seco, e quanto mais frio, aliás, mais seco não é bem assim, tá? Uh, mais quente, tá? Quanto mais próximo da zona do Equador, da linha do Equador, mais quente é a zona. Quanto mais para baixo, quanto mais ao sul, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. A questão da umidade é relativa, porque quando está muito frio, extremamente gelado, nós temos baixa umidade também, tá? Então a umidade não quer dizer muito nisso aí, tá bem? Aqui estão as zonas, olha só, um resumão das zonas. Então, zona polar, norte ou glacial lá em cima, e lá embaixo nós temos a mesma zona, só que com nome diferente, né? Polar sul ou glacial antártica, correto? Aí nós temos duas zonas temperadas que estão ali em amarelo, né? A zona temperada sul e a zona temperada norte. E depois, bem próximo à linha do Equador, e olha só, a zona temperada sul é onde nós nos encontramos, tá? E aí, a linha do Equador é bem a central. Então, bem no centro ali na linha do Equador, nós temos aquela faixa em amarela, que é a zona tropical norte, para cima da linha do Equador, e a zona tropical sul, que é para baixo da linha do Equador. Mas
as duas zonas ali se confundem. Então, portanto, tem basicamente ali a mesma zona, né? Mas dividimos uma para caracterizar que está ao norte e a outra ao sul da linha do Equador. Então nós, pessoal, estamos mais ou menos por aqui, ó, localizados mais ou menos por aqui. Não sei se dá para vocês observarem ali, tá? Mas nós estamos mais ou menos aqui. Ahn, vamos dar sequência aqui, pessoal. Ahn, olha só. Ah, considerando as zonas térmicas, a maior parte do território brasileiro está na zona tropical, região entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ah, enquanto a maior porção fica na zona temperada, ao sul do Trópico de Capricórnio, mesmo que a maior parte do país esteja localizada na região dos trópicos, o que indica predominantemente temperaturas altas. Há também regiões nas quais pode até nevar, como conhecemos aqui, né? Bem próximo aqui da nossa terra temos ali uma cidade que neva constantemente, né? E, pessoal, e essa distribuição do território brasileiro em duas zonas de temperatura, né? E como a extensão é longa, nós temos a formação de alguns biomas, tá? Bioma, olha só aqui, ó, é uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característico. Então agora, pessoal, eu gostaria muito que vocês sublinhassem isso no livro de vocês, porque vai ser uma questãozinha de prova, tá bem? Olha só, pessoal, olha que interessante. Bioma é uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característico daquela região, tá bem? Olha só, biomas brasileiros, distribuição original. Aqui nós temos um bioma brasileiro, ó. Toda essa parte em verde é o biomas Amazônia, tá? A parte em verde aqui, ó, Mata Atlântica, que vem aqui do Rio Grande do Sul, passa por parte ali assim, ó, e vem aqui na costa, vai até lá em cima, tá? Cerrado. O cerrado, então, é essa parte em branco, eu acho. Aqui no meu está em branco, tá? Esse aqui é o cerrado. Temos aqui, ó, o Pantanal, esta porção aqui, que no Brasil é linda, né? Temos a Caatinga. A Caatinga tá aqui, ó, é essa região mais quente do Nordeste, tá? Essa região mais ah, seca, lá em cima do Nordeste brasileiro, tá? Menos chuva. E tem a região do Pampa, tá? Que é a região aqui do Rio Grande do Sul que está em rosa, tá bem? E daí aqui temos a situação do bioma brasileiro após as alterações em que o homem alterou o ecossistema, né? Alterou, principalmente desmatou, tá? Então aqui nós continuamos tendo a região Amazônia, tá? Da Amazônia, agora com alguma interferência dessa parte amarela que é a área desmatada. Veja que a área desmatada ampliou bastante e alterou um pouco a visão. Mas basicamente é esse primeiro mapa aqui que se mantém ainda dividindo os biomas brasileiros, tá? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa são os principais biomas brasileiros. E lá na nossa prova, lá na nossa avaliação, eu vou perguntar quais são os principais biomas brasileiros. Então é muito bom que o senhor e a senhora sublinhem essa frase aqui, tá bom? Originalmente eles ocupavam todo o país, como podemos ver no mapa A ao longo do tempo. E, no entanto, grande parte das áreas naturais foram transformadas para um lugar onde há cidades, por exemplo, né? Onde ou a agricultura e a pastagem, onde há agricultura ou a pastagem, tá? Como mostram as áreas cobertas de cor vermelha no mapa, tá? Beleza? Olha só. Agora vamos entrar basicamente, vamos estudar o que é a Amazônia, tá? Esse local onde nós chamamos de bioma Amazônia, tá
bom? Olha só, aqui nós temos a foto de um macaquinho, né? Os primatas típicos da Amazônia, né? O guaribá, né? Bonito, ó, 80 centímetros. Ele é grande, tá? Ele é grande. E tá aqui tem outros animais, tá? Agora vamos lá. Localização do bioma Amazônia. Tá ali, ó. Tá ali o bioma Amazônia, tá? A Amazônia, ou Floresta Amazônica, é o maior bioma brasileiro. Sem dúvida, é o maior bioma brasileiro, tá? Ocupa estados da região norte e nordeste e do centro-oeste do Brasil e se estende por países vizinhos, como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Então a Amazônia, ela é gigantesca, tá? Até fora do Brasil, tá? Então essa mata gigante, ela tá fora, até inclusive fora do Brasil, tá? A Amazônia apresenta um clima aqui, pessoal, eu quero que vocês sublinhem também, tá? Daqui para baixo, ó, tá? A Amazônia apresenta um clima quente e úmido, tá? Isso aqui é questão de prova. Com temperatura média anual por volta dos 28 graus Celsius. Olha só. A pluviosidade de 2.300 milímetros por ano. Pluviosidade, pessoal, nada mais é do que chuva. Então, chove uma média de 2.300 milímetros por ano. Tá? É bastante água. Tá? Não há estação seca. Lá não tem um período onde não chove. Lá chove o ano inteiro. E, embora chova a maior parte do ano, as chuvas mais intensas se concentram nos meses de dezembro a março. Então, de dezembro a março, chove bastante na região amazônica. Chove mais do que o normal, tá? A biodiversidade da Amazônia é muito rica. Neste bioma vivem muitas espécies de árvores de grande porte. Essa é a característica profunda desse bioma. Árvores grandes, de grande porte, tá? Como a castanheira do Pará, a seringueira e o cedro, além de muitas outras plantas de menor porte. Entre os animais, há inúmeras espécies de macacos, araras, mamíferos aquáticos, como o peixe-boi e o boto. Olha aqui, ó, pessoal. Então, ó, fruto do guaraná, que é uma árvore própria de lá, araras, e veja bem, é uma região tão rica e especial. Vão lá no livro de vocês, vocês já estão com o livro aberto acompanhando, e grifem essa parte do livro, tá? Vai ser uma questão da prova, tá bom? Então, olha só, lá na Amazônia, pessoal, a gente costuma ver muito por aí o pessoal falando que tem que preservar a Amazônia, tem que isso, tem que aquilo, mas a gente nunca vê, assim, uma explicação, deixa eu pegar uma caneta aqui, uma explicação mais ampla de como é de fato a Amazônia, o que tem lá dentro da Amazônia e o que a gente perde quando a gente desmata lá, né? E quando a gente desmata lá, pessoal, a gente perde esse tipo de coisa, tá? Perdemos a oportunidade de conviver com araras lindas como essa, tá? Perdemos a oportunidade de manter árvores centenárias, troncos de 5, 10 metros de grossura, né? Então, são locais onde a gente precisa preservar muito, porque a gente está sempre desmatando e a gente nunca repõe esse tipo de mata. É muito difícil repor esse tipo de ambiente, porque leva milhares de anos, correto? Então, vamos sempre pensar na preservação desse ambiente, tá? Vamos continuar aqui, ó. Embora a floresta amazônica sustente uma grande diversidade vegetal, seu solo é pobre em nutrientes. Ele é composto basicamente de areia e argila, coberto por uma camada fina de humus, a qual se forma pela decomposição do resto de plantas e animais. Então, essa matéria orgânica vai se decompondo e vai formando esse humus, que é um adubo natural, tá bem? Os nutrientes minerais disponibilizados pela ação dos decompositores são rapidamente absorvidos pelas raízes das plantas. Desse modo, os seres vivos da floresta ajudam a manter
a própria floresta. Ou seja, ela é mantida pelo delicado equilíbrio entre a decomposição da matéria orgânica e a absorção de nutrientes minerais. Tá? Então, assim, ó, a Amazônia, além da riqueza natural, há riqueza cultural lá também, tá? Os povos da floresta amazônica possuem conhecimentos de valor inestimável. E eu acho que é por isso que existe muito interesse naquela região, tá? O povo daquela região, aqueles indígenas, eles têm conhecimentos que ainda não temos, tá? Além dos rios ainda da região, pessoal, também serem ocultarem grandes riquezas, tá? Que a gente não é capaz de enumerar, tá? Esses rios são tão ricos e eles guardam inúmeras vidas que desconhecemos também, né? Lá tem muitos peixes que provavelmente não estão catalogados. Lá tem insetos que provavelmente não estão catalogados. Lá tem animais, tem mamíferos importantes para nossa vida, tá? E tá aqui, ó, olha aí a foto do Rio Amazonas. Um dos maiores rios do mundo. É o rio que corta a Amazônia, tá? É uma foto linda, olha só, tá bom? E agora, pessoal, vamos para as atividades para nós. Página 51. Vamos ali para a atividade aqui na página, ó, 54, tá? Então vamos lá, olha só. Agora vocês vão lá para a página. Temos aqui, ó, ainda para nós debatermos, tá? Vamos falar agora sobre um bioma muito importante que é o bioma do Cerrado, tá? O Cerrado, então, pessoal, ele compreende a porção central ali do Brasil, indo até quer ver aqui onde está o Cerrado? Vamos lá, quer ver, ó? A porção central do Brasil, aqui, ó, pessoal, começa aqui no Mato Grosso, vai até lá o Maranhão, Minas Gerais, uma porção de São Paulo, Tocantins, uma parte da Bahia, né? Esse é o Cerrado. Como é que caracteriza o Cerrado, então, pessoal? O Cerrado, ele tem uma biodiversidade especial também. Plantas também, as plantas que estão ali no Cerrado, elas são menos, é uma vegetação menos densa, tá? Então são árvores mais você pode acompanhar ali na página 52, árvores mais pulverizadas, não está tão focado em numa determinada região, tá? E o Cerrado, ele é, pessoal, caracterizado por outro tipo de animal também, como por exemplo o tamanduá-bandeira, né? Onças de pequeno porte, o veado campeiro que anda naquelas vegetação mais baixa, pastando, se alimentando ali, tá? Então, o tatu, né? O tatu que também é característico de lá. O Cerrado, então, é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa a parte central do Brasil, nessa região aqui que a gente já delimitou aqui, ó, tá bem? A vegetação do Cerrado se difere de uma região para outra, tá, pessoal? Não é padrão assim, tá? Em alguns lugares domina um pouco de árvore mais alta, tá? Como é a região ali do Mato Grosso, tá? Próximo à região do Pantanal, nós temos uma árvore um pouco mais alta. E ali no Distrito Federal, por exemplo, nós temos uma vegetação mais baixa, tá bem? E no geral, pessoal, as árvores do Cerrado têm tronco retorcido. Não é como essa árvore tipo pinheiro nosso. O pinheiro, ele nasce e sobe aquele caule reto, né? Lá no Cerrado, as árvores têm troncos retorcidos, tá? E eles são de menor porte, são árvores menores, menos grossas, tá bom? O Cerrado também tem uma importante bacia hidrográfica, tá? Lá no Tocantins tem um rio muito bom, que é o segundo maior rio em extensão, que está totalmente em território brasileiro, tá?
que é o Rio Tocantins. O Rio Tocantins, então, é o segundo maior rio do Brasil, tá? E ele está totalmente no território brasileiro, ou seja, não é que nem o Rio Amazonas, que começa fora do Brasil e vem, mas o Rio Tocantins começa no Brasil e termina no Brasil, então ele é um rio super importante, tá? E essa área do Cerrado também, pessoal, é uma área de grande exploração de mineral, tá? É no Cerrado que os minerais são... tem muito mineral sendo explorado lá, tá? E agora, pessoal, a gente vai aqui, ó, na... vamos fazer essas atividades. E aqui fica para vocês uma dica de cada atividade, tá bom? Identifique no mapa os biomas brasileiros, o estado onde você vive. No mapa, 2 biomas brasileiros, o estado onde você vive, tá? Depois, responda as questões abaixo. Então, olha só, 2 biomas, podemos dizer aqui, ó. A Amazônia, aqui tem o Cerrado, aqui tem o Pantanal, aqui temos a Mata Atlântica em vermelho, aqui já foi bastante desmatada, né? E aqui em cima temos a Caatinga. E aqui embaixo o Pampa, tá bom? E aqui tá Santa Catarina, ó. Aqui nós estamos, ó. Estamos nessa região aqui, ó. Tá bem? Para baixo do Capricórnio, tá bom? Que biomas existem no estado onde você vive, ó? É o amarelo, Mata Atlântica, tá? Tá aqui, ó. Mata Atlântica existe no nosso estado. E qual o estado de preservação do bioma original? Qual é o estado de preservação do bioma original? Pouco devastado ou muito devastado? Nós tivemos uma área desmatada, né? Tivemos aí uma grande área desmatada no nosso estado, tá? 2, imagine que você estivesse fazendo uma viagem de carro, cruzando o país de norte a sul e as áreas naturais estivessem preservadas. Você acha que conseguiria perceber claramente quando o bioma acaba e o outro começa? Explique. Eu acho que sim, pessoal. Eu acho que sim, acho que a gente conseguiria sim verificar quando acaba um, acaba outro, porque o Cerrado é bem diferente daqui, né? A Mata Atlântica é bem diferente do Cerrado, então acho que a gente consegue mais ou menos perceber aonde está cada coisa, tá? Cite ao menos 2 atividades humanas que ameaçam tanto a Amazônia como o Cerrado. Depois, proponha como os problemas causados por essas atividades poderiam ser reduzidas ou impedidas. A gente pode dizer que atividades humanas como a indústria, elas alteram os biomas, né? A agropecuária também altera, o desmatamento altera. E qual que é a tua proposta agora para que esse desmatamento, essas atividades industriais ou as queimadas ou a lavoura, elas continuem progredindo, mas que mantenham os biomas, né? Escreva as afirmativas e associe corretamente cada uma delas, escrevendo A quando se referir à Amazônia e C quando se referir ao Cerrado. Então, temos 2 características: a Amazônia e o Cerrado, 2 biomas que a gente estudou até agora. A Amazônia e o Cerrado. Pessoal, o Cerrado chove pouco, tá? Tem mais sol do que chuva, tá? Tem desequilíbrio aí, tá bem? Ocupa a maior parte da região norte do Brasil, eu acho que é a Amazônia, tá? Ocupa a região central do país, eu acho que é C, acho que é Cerrado, tá? Então observe cada uma dessas aí e responda, tá? Então, pessoal, na próxima aula, nós seguiremos aqui na página 56 com a Mata Atlântica, tá bom? Então, por essa semana, ficamos assim, tá bom? Façam essas atividades, 1, 2, 3, 4, releiam o livro, grifem, por favor, as partes mais importantes, até aqui a página 54, que são as nossas atividades, e boa semana de estudo e
e saúde para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.